E aí, pessoal, beleza? Então, hoje vamos fazer mais uma análise aqui de uma prova de concurso, né? Uma banca que eu ainda não tenho aqui no canal e o pessoal tem me pedido bastante. Quando as pessoas me mandam as provas para eu analisar, gente, eu vou fazendo uma fila, tá? Eu coloco lá num arquivo que eu tenho, uma pastinha que eu tenho, e eu vou colocando elas por ordem de chegada. Então, quando dá tempo, eu pego a próxima na lista e faço análise e posto aqui no canal, tá? Então, agora é a vez dessa provinha aqui, que é da UECE, não sei como é que fala, tá? Que é da Universidade Estadual do Ceará. Essa daqui foi aplicada no município de Tianguá em 2016, tá? Então, a gente vai fazer análise dessa prova juntos aqui. É uma prova bem tranquila para fazer. Não sei se foi por causa do assunto dos textos, que é sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que é um assunto relativamente fácil, né? Um vocabulário mais tranquilo. Então, achei assim bem sossegado. E basicamente interpretação de texto, tá? Não tem muita gramática. Na verdade, só a interpretação mesmo, dois textos bem tranquilos, extensos, mas tranquilos, tá? E como eu digo para vocês, né? Marquem, rabisquem, sublinhem, anotem, porque quando vocês retornarem ao texto fica mais fácil. Separem em parágrafos aqui, muito bom essa marcação de linhas. Isso daqui é essencial para quem faz concurso, tá? Tem bancas que não fazem essa marcação, daí fica bem complicado, daí sim que vocês têm que marcar, que grifar. Tem umas que marcam, né, de 5 em 5 também ajuda bastante, mas essa marcação aqui de todas as linhas é fantástica, gente. Nossa, ajuda muito. Então, lembrando, o que que eu tenho que começar a prestar atenção? Título, né? Título é tudo. Nossa, ainda mais se eu tenho um título comprido assim, né? Uma frase. Nossa, isso daqui é tudo de bom. Então, Rio 2016 will bring a taste of Brazil to host city. Então, a Rio 2016 trará um pouco, né, o gostinho do Brasil para a cidade sede. Então, aqui, host city, a gente vai usar como cidade sede, né? A cidade anfitriã, mas a gente não fala assim em português, a gente fala cidade sede, que é a cidade que vai recepcionar, receber todas as delegações, né? Que vai sediar as Olimpíadas, os Jogos, no caso já sediou, porque foi em 2016, né? Então, aqui, cada parágrafo vai estar falando um pouquinho do que vai acontecer nessas Olimpíadas, né? Então, desde feiras alimentícias, né, feiras de comida, a flash mobs, o melhor da cultura variada do Brasil estará em exposição durante a Rio 2016. Enquanto o esporte vai estar no palco central, né, will take the center stage, o resto da cidade estará fervilhando com música, arte e performance nas ruas, assim como algumas surpresas. O programa cultural, conhecido como Celebra, então o nome do programa todo, né, Celebra, e organizado pela Rio 16, complementa o seu alinhamento feito pela Prefeitura do Rio, né, para garantir que haverá alguma coisa para todo mundo durante os Jogos. Depois do sucesso no início, né, mais cedo esse ano, haverá uma feira alimentícia fora da zona de evento na Praça Deodoro, onde os visitantes podem experimentar pratos típicos de todo o Brasil, incluindo o tacacá, que é uma sopa amazônica, e o bolinho, vamos ver aqui, ó, bolinho de feijão e camarão baiano, conhecido como acarajé. Há planos para flash mobs, né, que são aquelas danças, assim, todo mundo começa a dançar do nada no meio da rua e de repente tudo para também, né, ou cantar, enfim. Flash mobs e artes na rua, enquanto a artista japonesa Mariko Mori vai inaugurar a sua escultura de um anel na cabeceira de uma cachoeira fora da cidade do Rio. Nós queremos mostrar a longevidade da cultura brasileira, não apenas a contemporaneidade, diz Carla Camurati, a chefe da cultura no Rio de Janeiro, chefe de cultura no Rio de Janeiro 2016, da Rio 2016, né? O programa envolve
um registro abrangente. Lembrem que comprehensive é um falso cognato, tá? Comprehensive é abrangente, tá? Vamos colocar aqui, ó. Abrangente. Não tem nada a ver com compreensivo, tá? É falso cognato, comprehensive. Um registro abrangente da cultura brasileira, não apenas aquela que existe hoje, mas um tributo mais amplo da cultura. A senhora Carla Camurati disse que haverá atividades pequenas, mas espontâneas, ao longo de eventos maiores, como o lançamento dos posters, dos cartazes oficiais da Rio 2016. Os posters foram projetados por 13 artistas, que estavam em exposição no Museu do Amanhã, na região portuária reformada, recuperada, né, regenerada, depois de serem movidos para o Parque Deodoro. Quando nós falamos sobre cultura brasileira, ela é tão misturada, ela é tão interessante, que é muito bom ter o Brasil representado no Rio de Janeiro, não só a cultura do Rio, acrescenta a Carla Camurati. A festa no centro do Rio começará dia 3 de agosto, com a transmissão ao vivo da partida de futebol de abertura do Brasil contra a África do Sul, com a chegada do revezamento da tocha olímpica na área e um show surpresa. E enquanto a atenção estará para a região portuária, também haverá vários campeonatos esportivos para crianças, torneios, né, esportivos para as crianças, no Boulevard Olímpico, no Parque da Madureira e Campo Grande. Será como um grande acampamento de verão, diz Antônio Pedro, secretário de Turismo do Rio. Enquanto isso, meanwhile, os visitantes poderão adquirir o passaporte cultural por apenas R$ 15 para aproveitar gratuitamente ou com desconto a entrada a 700 eventos oferecidos pela Prefeitura. A programação começa em maio e continua até setembro, com eventos se realizando em toda a cidade, incluindo performances com alguns artistas, não, com algumas bandas de carnaval e escolas de samba mais famosas da cidade. Um dos bônus dos Jogos Olímpicos, assim como os esportes em si, é a possibilidade que nós temos de mostrar o nosso país e a nossa cidade para o mundo, diz Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro tem dois aspectos importantes, né? Que são a sua beleza natural e a força do seu povo através das expressões culturais. Esse passaporte é uma grande oportunidade para mostrar a diversidade da cultura brasileira, não apenas para quem nos visita, mas também para os locais, né? As pessoas do local que frequentemente acabam não visitando as atrações culturais. Nós queremos que as pessoas experienciem a cidade ao seu máximo. Muito bem. Então, vamos agora às questões. Read the following statements. Basicamente, as questões vão ser assim. Read the following statements about the text. Então, você vai ler a 1 e a 2 e dizer qual está correta e qual está errada, tá? It is an information text. É um texto de informação, informativo? Sim, ele está informando sobre a Rio 2016. É sobre a cultura do Rio de Janeiro? Não, é sobre a Rio 2016, então essa está errada. Só um está correta, né? Então, only one is right. Essa daqui foi tranquilo, né? Não é a 2, não é ambas as duas e não é nenhuma nem outra. 27. Rio de Janeiro has the best varied culture. É o Rio de Janeiro que tem a melhor cultura variada? Não, é o Brasil, né? Aqui fala que é o Brasil. Tá? Se fosse Brasil, aqui estaria certo. People will be able
to see many cultural attractions during Rio 2016? Sim. As pessoas poderão ou serão capazes, né? Poderão, conseguirão ver muitas atrações culturais durante a Rio 2016? Sim. Então, aqui é só a 2 que está certa. Então, é a B. Only two. 28. According to the text, veja bem, de acordo com o texto. O primeiro evento olímpico será uma partida de futebol? Sim, né? Fala aqui, ó. A festa no Rio começará no dia 3 de agosto com a transmissão ao vivo da partida de futebol de abertura do Brasil contra a África do Sul. Então, realmente, ó, futebol, né? Então, essa tá certa. Ó, a gente pode inferir corretamente. Aqui já não é uma informação que necessariamente está no texto. Quando diz inferir, você pode deduzir com a informação que está no texto, mas ela não tem que necessariamente estar ali. Então, olha aqui. A gente pode inferir corretamente que a festa do centro do Rio vai começar no dia 3 de agosto? Sim, porque está aqui, ó. Will begin on 3 August. Nossa, que horrível eu falei isso, né? On August 3rd, né? Então, aqui as duas estão corretas. Então, é both 1 and 2 are right. Então, aqui é a letra C, tá? Vamos continuar ainda sobre o mesmo texto. Ó, aqui tem um pouquinho de gramática, tá? The word while é usado para transmitir a ideia de. Essa daqui eu fiquei um pouco na dúvida, porque para mim a gente tem que cuidar um pouquinho. O while, ele pode transmitir a ideia de tempo e ele pode transmitir a ideia de contraste, tá? O while significa enquanto. Então, eu posso dizer que eu gosto de chá enquanto o meu marido prefere café. Isso é contraste, tá? Aqui na linha 3, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho o while aqui, ó. While sport will take center stage. Enquanto o esporte estará no palco central, o resto da cidade estará fervilhando com música, arte e performance nas ruas, assim como pequenas surpresas. Isso para mim é contraste, porque enquanto o esporte estará no palco central, o resto da cidade estará fazendo outra coisa. Isso para mim é contraste. Mas o gabarito trouxe como tempo, tá? Para mim, seria contraste, mas o gabarito traz com tempo. Então, eu vou deixar para vocês decidirem, tá? Porque se eu falasse, por exemplo, I was sleeping while my son was, sei lá, working. Aqui eu posso considerar tempo porque as duas ações estão acontecendo simultaneamente. Eu estava dormindo enquanto meu filho estava trabalhando. Então, eu acho que aqui tem mais uma ideia de tempo, porque elas estão acontecendo simultaneamente. Mas quem sou eu para discutir, né? O gabarito trouxe como time, tá? Então, eu vou deixar como time e vocês coloquem nos comentários aí o que vocês acham, tá? O que vocês acham? O sinônimo para a expressão as well as, na linha 5. Bom, vamos lembrar que essa expressão as well as significa assim como, e ela tem a ideia de adição. Ela é uma conjunção de adição, tá? Ela é um sinônimo de and, tá?
Então, a resposta a gente já sabe que vai ser essa daqui, ó, letra D. Mas vamos voltar lá na linha 5 para a gente ver que é a mesma frase aqui do while, tá? Então, olha aqui. While sport will take center stage, the rest of the city will be buzzing with music, art and street performances, as well as, assim como pequenas surpresas. Então, além de tudo isso, ainda vão ter pequenas surpresas. Então, assim como é uma adição, tá? As well as adição. Uma vez um aluno me pediu, mas as well as, teacher, não pode ser um comparativo também como? Sim, ele pode ser um comparativo de igualdade do advérbio well, mas depende do contexto que estiver, tá? A maioria é muito mais usado como conjunção de adição, mas dependendo do contexto, dependendo da frase, pode ser o comparativo do advérbio well, tá? Eu posso dizer, por exemplo, she speaks English as well as Spanish. Ela fala inglês tão bem quanto espanhol. Aqui eu tenho um comparativo, tá? Mas o as well as, muito mais vezes, ele é usado como uma conjunção de adição. Então, você tem que analisar a situação, tem que analisar o contexto e como está sendo usado, tá bom? Olha aqui, mesma coisa aqui, ó. The word earlier, na linha 12, é o quê? É um comparativo do adjetivo, superlativo do adjetivo, comparativo do advérbio, superlativo do advérbio. Por que essa dúvida? Porque o early, ele pode ser um adjetivo, mas ele também pode ser um advérbio. Como é que eu vou saber se na frase ele é adjetivo ou advérbio? Bom, nós temos um macete. Se ele significar cedo, ele é advérbio. Se ele significar, aqui não vai caber, né? Adiantado, cheguei muito adiantado na sala hoje. Ele é um adjetivo, tá? Então eu tenho que voltar lá na frase e ver se ele está com o sentido de cedo. Acordei cedo, advérbio. Saí adiantado, estou adiantado, tá? Ao contrário de late. I'm early. Daí adjetivo. Então tá na linha 12, né? Vamos voltar lá na linha 12. Early, aqui, ó. Earlier. After its success earlier this year, mais cedo esse ano, cedo. Aqui, ó, é advérbio, tá? Então, aqui ele é um comparativo do advérbio, porque ele tá com o sentido de cedo, tá? Essa 32 aqui é uma pegadinha, tem que cuidar muito, hein? Interpretação aqui, ó. A palavra were na linha 13 está relacionada com o quê? Então, vamos voltar na linha 13. Então, vai e volta, né? Vamos ver onde é que está o were. Aqui, ó. Tem que ler com atenção, hein, para ver o que o were está se relacionando, ó. After its success earlier this year, where there will be a food fair, onde haverá. Não, onde não. There will be a food fair, haverá uma feira alimentícia outside the outdoor event zone, fora, né, do lado de fora, quer dizer, fora da zona de evento da Praça Deodoro, do Parque Deodoro, onde os visitantes podem experimentar. Esse onde está se referindo ao quê? Quando eu li a primeira vez, para mim parecia que era o Parque Deodoro. Ó, haverá uma feira de alimentos fora do Parque Deodoro, onde os visitantes poderão experimentar. Onde os visitantes poderão experimentar? Onde que eles poderão experimentar? Na feira de alimentos, né? Então, aqui é a feira de alimentos. O were é a food fair, tá? O apóstrofe na palavra Brazils, na linha 2, é usado da mesma maneira que em qual frase? Então, tenho que voltar lá na linha 2, vamos voltar lá de novo, deve estar deixando todo mundo tonto aí, né? Então, aqui, ó, Brazil's varied culture. Brazil's, aqui é o apóstrofe S, é do caso genitivo, né? Porque a cultura variada do Brasil. Então, é o caso possessivo, o caso genitivo, né?
Então, eu tenho que achar qual a frase que tem a mesma questão. Então, vamos ver aqui. The baby's parents, já está aqui na primeira, né? Os pais dos bebês. Só que eu não tenho S porque baby está no plural, né? Daí não vai. Mas vamos analisar as outras. Aqui é o is. John is an intelligent boy. Mary's, aqui é has done her chores. Sam has lived. É, realmente é aqui. Esse S do caso genitivo a gente não sabe do que é, tá? Não é de is, não é de has, não é de nada. Ninguém sabe explicar do que é. Só se sabe que é o caso genitivo, mas ninguém sabe, já se perdeu no tempo o que é esse apóstrofe S do genitivo, tá? O modal can na linha 13 é usado para transmitir a ideia do quê? Vamos voltar para a linha 13. Vamos lá. Visitors can try typical dishes. Os visitantes podem experimentar, podem experimentar. Possibilidade, né? Possibility. 34, possibility. Leia as seguintes frases do texto. We want to show the longevity of Brazilian culture. Papapá. Então, ela falou, né? Aqui, ó. Aspas, aspas. Mrs. Camurati said there would be, said. Ela disse que haveria papapá. Então, não foi ela que falou, estão repetindo. Então, aqui é discurso direto e aqui é indireto. Direct and indirect speech. Apenas a primeira é direta? Sim. Apenas a primeira é indireta? Não. Apenas a segunda é direta? Não. Primeira e a segunda são direta? Não. Realmente é a letra A. Meanwhile, na linha 49, significa o quê? Meanwhile é enquanto isso. Enquanto isso, tá? Nem vou voltar lá porque é isso mesmo. Meanwhile é enquanto isso. Não é depois, não é antes, não é consequentemente. É ao mesmo tempo. At the same time. Ao mesmo tempo. Brother. 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 Então, broad é um adjetivo, significa amplo, largo. E eu vou dizer brother, mais amplo, mais largo. Isso é um adjetivo, tá? Então, aqui é comparativo do adjetivo, não preciso nem voltar lá, porque ele só pode ser adjetivo, não tem como ser advérbio, tá? E, por favor, né, isso é pergunta que se faça? Begin, began, begun. Isso daqui, ó, você tem o verbo irregular, né? Begin, began, begun. Já disse, professor de inglês que não sabe os verbos irregulares é a mesma coisa que um professor de matemática que não sabe tabuada. É inadmissível. Se você ainda não sabe, pare esse vídeo agora e vai decorar. Porque é uma vergonha. Não pode, não se admite, tá? Não se admite. Past tense. Me desculpe, mas é a verdade. E nós temos o segundo texto, também ainda no mesmo assunto, tá? Das Olimpíadas do Rio de 2016. Então, aqui, ó. Game set for opening ceremony. Mais um título aqui que te fala tudo, né? Os jogos marcados para a cerimônia de abertura, tá? Opening ceremony. Então, vamos lá. Os Jogos Olímpicos de 2016 começam oficialmente no Rio na sexta-feira com a cerimônia de abertura no estádio do Maracanã. Atletas de 206 nações e um time de refugiados estão no Brasil para competir em 28 esportes e serem assistidos por uma plateia global de bilhões. A preparação foi dominada por um escândalo de doping russo, o Zika vírus e questões com a segurança da cidade, infraestrutura e locais. Deve ser locais da cidade. Mas é hora do esporte
tomar o seu lugar no palco central. Esses são os jogos da 31ª Olimpíada, mas são os 28º jogos a serem realizados, porque em 1916, 1940 e 1944 não aconteceram por causa das guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Os jogos realizados na América do Sul pela primeira vez começam oficialmente, acontecem oficialmente entre 5 e 21 de agosto, mas eles já terão começado. A cerimônia de abertura é à meia-noite Isso daqui eu acho que deve ser alguma referência ao horário mundial, não sei, alguma coisa assim, tá? À meia-noite, na sexta-feira à noite, mas o primeiro chute, digamos assim, né, será 2 dias antes, com uma partida de futebol feminina. O campeão olímpico de tênis masculino, Andy Murray, será o porta-bandeiras da Grã-Bretanha dentro do estádio do Maracanã na sexta-feira. Estima-se que 3 bilhões de pessoas assistirão à cerimônia, que levou 5 anos para ser produzida e inclui 300 dançarinos, 5.000 voluntários e 12.000 fantasias. Costumes é fantasia, tá? Costumes. Quando você vai numa festa fantasia, você vai numa costume party. Você não vai numa fantasy party. Isso não existe, é costume party, tá? A supermodel brasileira Gisele Bündchen, Britton Dane e Judi Dench estão confirmados em seus papéis na produção, diante de 207 times, quer dizer, as nações, né, que competem, times competidores que farão parte do desfile das nações. Sempre gosto de ver essa parte da entrada dos países. Haverão 10.500 atletas de um recorde de 207 equipes, né, competidoras no Rio, incluindo o time olímpico de refugiados, sendo que é a primeira vez que Kosovo e Sudão do Sul participam dos Jogos. A equipe olímpica de refugiados compete com a bandeira olímpica, que é aquela bandeira branca com os 5 anéis, né? E tem 10 membros. 5 do Sudão do Sul, 2 da Síria, 2 da República Democrática do Congo, né? A gente faria assim, República Democrática daí do Congo, né? Aqui está em inglês porque está ao contrário, né? Democratic Republic of Congo, e 1 da Etiópia. Com 554 atletas, os Estados Unidos é a maior equipe, a maior delegação, lembrei da palavra, não é time, a gente diz delegação olímpica. Mas o corredor dos 100 metros, Etimone Timuani, é o único atleta da nação de Tuvalu, no Pacífico Sul. Os Jogos do Rio serão os primeiros a contar com atletas que nasceram nos anos 2000. E a mais jovem é uma nadadora do Nepal, de 13 anos de idade, chamada Gaurika Singh. Não sei se eu falei o nome dela certo, ela que me perdoe. O Brasil está numa profunda recessão e numa crise política, enquanto os protestos impediram a chegada da tocha olímpica no Rio na quarta-feira. Um atleta, porque é Rio, um atleta, como a gente diz, neozelandês, né, de jiu-jitsu, afirma que ele foi sequestrado no Rio de Janeiro. Ou se ele está vivo, está logo de bom. Enquanto a mídia estatal da China criticou a segurança depois que as ex-gremistas femininas, da equipe feminina, foram roubadas e membros da equipe de tiro encontraram pagamentos não autorizados nos seus cartões de crédito. O Brasil convocou 85.000 agentes de segurança de 55 países que terão estações
nos locais de esportes, de competição, na Vila Olímpica, aeroportos e nas principais ruas. Quase 2 vezes mais do que teve nas Olimpíadas de 2012 em Londres. There is also, há também 200 quilômetros de cerca de segurança sendo usada. Mais de 500 mil turistas são esperados para vir aos Jogos e os organizadores dizem que 1 milhão dos 7,5 milhões de ingressos ainda não foram vendidos. Também teve questões relacionadas, né, problemas relacionados com a Vila Olímpica e com o local das competições aquáticas, no caso de vela, né, remo, enfim. A Austrália inicialmente se recusou a ir para a Vila Olímpica na Barra da Tijuca, dizendo que haviam problemas elétricos, vazamento de água e de gás, entre outras questões no seu prédio. Quando eles finalmente se mudaram, o time teve que ser evacuado por causa de um pequeno incêndio, e quando eles retornaram aos seus quartos, eles descobriram que seu equipamento havia sido roubado. No local, então, dos esportes aquáticos da Baía da Guanabara, uma força-tarefa removeu 25,4 toneladas de lixo flutuante durante o evento teste olímpico do ano passado. Mas os oficiais do Rio admitiram que eles falharam em manter as promessas de limpar a água, e a Associação da Imprensa disse que engolir apenas 3 colheres de chá dessa água da Bahia é provável que cause doenças. 3 colheres de chá. Isso não é a primeira vez que uma cidade sede foi criticada em sua preparação. Mas o Comitê Olímpico Internacional, aqui a gente vai trocar, né, na hora de traduzir, Comitê Olímpico Internacional, o COI, diz que o Rio está agora preparado para receber o mundo. Ok, sem comentários sarcásticos, né? Vamos lá, nosso objetivo aqui é só analisar a prova. Então, ó, mesmo esquema, analisar as duas frases, né? The Olympic Games in 1916, 1940 and 1944 did not happen because of international conflicts. Yes, esses jogos não aconteceram por causa de conflitos internacionais. Sim, certíssimo. There are 2007 teams in the 2016 Olympic Games. Tem 207 delegações, lembrei. De novo, né? Eu tinha esquecido. Delegações. Yes. Vamos colocar aqui. Delegações. Eu sou visual. Se eu escrevo, eu não esqueço. 2016. Eu posso dizer 2016 ou posso dizer 2016, tá? A partir de 2000 eu tenho 2 maneiras de falar os anos. Então, aqui as duas estão certas, né? Both 1 and 2. 40. Read the following statements. Aqui digitar errado, né? Não é statements, é statements. The first sport event was a women's football match. Sim, a primeira a gente viu que vai ser o futebol das mulheres, que vai começar, inclusive, 2 dias antes da abertura, né? E the first sport event was on... Não vai ser dia 5, porque dia 5 a gente viu que vai ser realmente, né, o primeiro dia aqui, ó. Oficialmente vai acontecer entre o dia 5 e o dia 21, mas já vai ter começado antes, né? Então, ó, 2 dias antes, né? Então, vai ser dia 3, né? Então, esse não. Então, só o 1 tá certo, né? Pronome they na linha 144 se relaciona ao quê? Bom, aqui a gente tem que voltar, né? 144, lá em cima. Vamos achar o they aqui. They. Então, vamos ver. During the last year's Olympic test event. But Rio officials admit they have failed. Os oficiais do Rio admitem que eles falharam. Eles quem? Officials, né? Officials, bem facinho essa daí, né? Nessa frase aqui, o verbo está em que tempo? Então, vamos achar o verbo. The build-up has been dominated. É o has been dominated, né? Has been dominated
Bom, eu tenho present perfect e mais o dominated. Vou colocar aqui do ladinho, ó. Has been dominated. Quando eu tenho o be em qualquer tempo verbal, mais um verbo na terceira coluna, que é o past perfect, né? Vocês sabem já que eu chamo de terceira coluna. Isso daqui caracteriza o quê? Voz passiva, passive voice, né? Quando eu tenho voz passiva, quem me diz o tempo verbal é só o be. A terceira coluna que não influencia para eu saber qual é o tempo verbal. Só o be aqui que vai me dizer qual é o tempo verbal. No caso aqui eu tenho present perfect, né? Porque eu tenho o have no presente, aqui no caso da has, e o be na terceira coluna. Então isso é present perfect. Mas está na voz passiva. Então eu tenho present perfect, não é past perfect, e está na passiva, tá? Which na linha 23 se relaciona com quem? 23, nossa, tô bem. 93, vamos voltar lá. 93. Which, vamos achar o which aqui. An estimated 3 billion people will watch the ceremony, which has taken 5 years. Que levou 5 anos para ser produzida. Quem que levou 5 anos para ser produzida? A cerimônia. Então, o which está se relacionando com cerimônia. Ceremony. 44. Officially, action and political tem sufixos li, ion e all, que são usados para formar respectivamente. Não vou voltar lá no texto, porque não precisa, tá? O li é sempre para formar advérbio. E eu só tenho uma alternativa aqui com advérbio, tá? Oficialmente, advérbio, tá? Então, é essa daqui. Action, ação, é um substantivo. Political é um adjetivo, tá? E largest? Bom, eu tenho large, que é um adjetivo. Então, isso daqui, largest, é superlativo. Superlativo do adjetivo, né? Então, largest, letra A. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem me pediu essa prova, espero que goste, que tenha ajudado em alguma coisa. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar, comentar, enfim, tudo aquilo que eu sempre peço, né? Vou deixar ali na descrição do canal todas as informações das aulas e os cursos que eu tenho lá na plataforma da Eduz, para quem se interessar. Tem os preparatórios também para concurso, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Estou fazendo agora vídeos de gramática também, espero que vocês estejam gostando. E see you next video, ok? Bye bye.